Olá, olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio e cá estou eu, mais uma vez, muito bem acompanhada, desta vez com a Marta Araújo. E quem é que é a Marta? A Marta é então especialista em relações públicas, comunicação com marcas, influencers e mais coisas que tais, mas melhor do que estar aqui a apresentar a nossa Marta Araújo é realmente dar-lhe aqui as boas-vindas e pedir-lhe que seja ela a explicar-nos então algumas coisas que faz para ajudar empreendedores, marcas realmente aqui a comunicar mais e melhor aqui neste grande mercado digital e não só, também aqui a parte offline. Olá, Marta, bem-vinda. Obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para estares aqui connosco neste episódio e iria exatamente desafiar-te a explicares com as tuas palavras e muito melhor do que eu exatamente o que é que tu fazes e como é que podes ajudar as nossas empreendedoras. Olá, olá, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, obrigada à tia Liliana e obrigada aqui à Asmau também pela oportunidade. É um gosto grande, um privilégio estar aqui e fazer parte da estrutura. Então, em que é que eu posso ajudar as empreendedoras? Desde logo a perceber se o teu negócio, portanto, o negócio de cada empreendedora tem aqui ou não possibilidade de ser notícia, ou seja, se aquilo que tu fazes, o teu produto ou o teu serviço, hum, poderá estar no palco mediático, ou seja, ires dar entrevistas, explicares o teu negócio, explicares o teu serviço, portanto, e essa é realmente uma das possibilidades, e, portanto, isto chama-se fazer assessoria de imprensa, que é mesmo isto, portanto, diagnosticar junto dos negócios a possibilidade de a pessoa ir dar entrevistas sobre os mesmos. Outro tema também que eu gosto imenso é identificar quem são os influenciadores digitais, que faz também sentido ou não fazer uma parceria, de modo a que possam divulgar aquilo que tu fazes no teu negócio ou no teu serviço, enfim, aquela que é a tua atividade. E a par disto tudo, também tem aqui uma parte de media training, ou seja, de te ajudar enquanto empresária, enquanto empreendedora, se tu tiveres que dar entrevistas, se tu tiveres que fazer lives nas tuas redes sociais ou fazer vídeos, que tu estejas na tua melhor performance, ou seja, fazer aqui um media training, ao nível da forma como tu falas, nos acessórios que tu escolhes, no fundo que tu tens, enfim, eu tenho aqui uma parede branca, mas enfim, tentar aqui explicar-te que tudo comunica, ou seja, é mesmo impossível não comunicar, mesmo quando nós achamos que não estamos a comunicar. Então a ideia é essa, é aqui um bocadinho a vertente de ser a tua relações públicas. E o que é isto? É perceber onde é que tu podes aparecer, com quem, e que parcerias podes fazer de modo a trabalhar a tua reputação, a tua notoriedade, sempre a seres tu, com a tua identidade. A tua relações públicas, e eu adoro essa headliner que tu colocas aí de a tua relações públicas, Marta. Mas será que os pequenos empreendedores também precisam de uma relações públicas? Sim, essa é uma pergunta muito pertinente, e eu digo que sim, porque parto do exercício contrário, ou seja, eu fui jornalista durante 13 anos, adorei ser jornalista, gostei realmente muito, e na reta final de ser jornalista e editora, estava muito na parte da secção de economia e de marcas e de marketing, ou seja, eu entrevistei desde grandes CEOs, grandes diretores gerais, ou seja, pessoas que são, enfim, ou que à data eram muito conhecidas, mas também os pequenos negócios e os pequenos empreendedores. E qual é o denominador comum aqui? O denominador comum é que tem histórias incríveis por trás das pessoas, sejam elas grandes CEOs, grandes diretores gerais, grandes diretores de marketing, o que quer que seja, com nomes mais pomposos, mas tens também histórias incríveis nos pequenos empreendedores e nas pequenas empreendedoras e nos pequenos negócios. E somos todos seres humanos e todos temos aqui os mesmos desafios, não é? No fundo, que é que há um receio na exposição. E eu sentia muito isso. Tal como havia muitos CEOs com muitos receios de exposição, também havia os pequenos empresários e as pequenas empresárias que quase sentiam que não mereciam ser entrevistados e diziam, e fugiam muitas vezes de querem dar entrevistas.
e eu dizia, mas porquê? Eu só quero conhecer a sua história, para poder escrever sobre si, sobre o seu negócio. E então aquilo que eu de imediato percebi é que há coisas comuns que nós temos, porque somos todos seres humanos, isto aqui, independentemente de estarmos numa empresa grande ou pequenina, de ser um negócio nosso ou dos outros, e que pode ser trabalhado, e aqui é tal vertente um bocadinho mais de nos prepararmos para dar entrevistas e para aparecermos, a tal questão do media training, e por outro lado, eu percebi, caramba, peço desculpa pela expressão, há aqui negócios tão incríveis e pequeninos que estão a começar agora e que as pessoas sentem que não merecem ser entrevistadas. Então, isso também foi um dos motivos, não foi só isso, mas foi um dos motivos pelos quais, quando em 2010 eu deixei o jornalismo para depois em 2011 criar a minha própria consultora de comunicação, foi independentemente de serem grandes negócios ou pequenos negócios, são pessoas. E és tu, pessoa, que merece a oportunidade de contar a tua história, a história de ti enquanto empreendedora. E por isso eu digo, dependendo das características do negócio e daquilo que tu fazes, não é? Daquilo que é o teu serviço ou o teu produto, sim, tu precisas de relações públicas e precisas de alguém que te oriente e que te diga: tu mereces a notícia nos sítios XPTO, com estratégia que faça sentido para que possas mostrar o teu valor com estratégia, friso muito esta questão da estratégia e de que dar entrevistas não é só determinado tipo de programas e de televisão ou de alguns programas de entretenimento que todos sabemos. Há meios de comunicação social que dão palco e que dão valor a este tipo de empresárias como eu e como tu, que estão a começar o seu negócio, independentemente de sermos mais novos ou mais velhos. Qual é o desafio aqui? Tu não sabes, se calhar, quais são esses órgãos de comunicação social, quais são esses editores, quais são os jornalistas. Eu sei. E, portanto, eu vou ver quem são as pessoas e os meios certos para darem o palco que tu mereces para te expor de uma forma responsável e com estratégia. Muito bem. O que eu sinto muitas vezes, e enquanto empreendedor, é que lá está, nós não sabemos bem, enquanto empreendedores, qual é que é o caminho que queremos seguir ou que devemos seguir para chegar, eu vou dizer quase que às luzes da ribalta, por assim dizer, não é? Para no fundo colocarmos o nosso nome, o nome da nossa empresa, realmente aqui, quase que nas bocas do mundo, Marta. E tu fazes realmente aqui esta ponte de ligação entre as empreendedoras, entre os pequenos negócios e também as grandes marcas, claro, mas aí já não vamos falar aqui deste aspecto, vamos falar aqui apenas da parte do empreendedorismo e realmente as luzes da ribalta, no fundo, tu fazes, leva-nos pela mão até chegar, até os holofotes se acenderem, não é? E vamos já deixando aqui algumas pistas que em breve vão perceber o que é que se trata, mas nós não vamos aqui avançar relativamente a isto, é só deixar o spoiler. Certo, mas no fundo é exatamente isso. Vamos ter aqui novidades em breve, mas focando aqui na tua pergunta, aquilo que eu faço e daí eu ter criado o serviço de mentoria para pequenos negócios e para empreendedores e para empreendedoras, que é a consultoria já se aplica mais às empresas e às marcas com as quais eu trabalho ao longo destes anos, e a mentoria já é mais tutorial e já serve mais para acompanhar este tipo de necessidade que se aplica mais às empreendedoras e aos empreendedores. Então, o que é que eu faço? Eu parto sempre do meu papel, que nunca sai de mim, que é de jornalista. Então, a primeira coisa que eu Tu começo a sais do fazer jornalismo, mas o jornalismo não sai de ti, já não é, sai de mim. Marta? E como é que eu faço? Qual é que é o meu filtro para eu perceber se tu tens ou não um negócio, ou um produto, ou um serviço, ou um perfil enquanto pessoa para seres notícia? A primeira coisa que eu vou fazer contigo é pedir que tu contes a tua história, porque eu vou captar ao detalhe quais são os ingredientes certos, ou seja, quais são os aspectos importantes que um jornalista, um editor de informação ou um editor de entretenimento vai valorizar em ti. E, portanto, primeiro de tudo eu vou fazer um diagnóstico, vou fazer aqui, vou perceber também do ponto de vista mediático qual é a tua história e depois, de um modo muito transparente, dizer-te, para tu ires para a comunicação social,
tens estes pontos fortes, estes pontos fracos, estas ameaças e estas oportunidades. Ou seja, vais saber também, quanto eu, qual é o meu diagnóstico para depois decidirmos o passo seguinte, se é, então, o plano é este, a radiografia a ti e ao teu negócio, do ponto de vista mediático, é este. Vamos avançar? Queres aparecer? Pronto, e a partir daí são feitos os contactos junto da comunicação social, para que estas oportunidades existam. E, portanto, e no fundo é isso, é sempre feito um diagnóstico prévio, porque se eu partir do princípio que, se eu te perguntar porquê é que tu achas que deves ser notícia, tu, enquanto empresária, inevitavelmente vais ter uma série de obstáculos de autoanálise, vais ter a chamada miopia interna. Tu muitas vezes não vais conseguir perceber quais são os teus pontos de interesse jornalístico. E eu vou percebê-los, porque eu não tenho a tua miopia, não conheço o teu negócio como tu, eu tenho uma visão de fora e tenho uma visão de quem esteve e está sempre em contacto permanente com a comunicação social. Eu sei de que é que os jornalistas necessitam. E, por favor, quando me ouvirem dizer isto, lembrem-se, os jornalistas não são apenas os da televisão, não são os apresentadores de televisão, não é a malta do entretenimento, há muita gente envolvida, a comunicação social é muita coisa. Nós temos é que encontrar o sítio certo e as pessoas certas para nos darem a oportunidade de ouvirem a nossa história. Sem dúvida, não fôssemos nós seres de histórias. E falar em história, Marta, qual é a tua história com as Mulheres à Obra? Como é que tu chegaste até esta comunidade fantástica? Quero saber tudo. Então, hum, eu fui contactada por alguns elementos da direção da Mulheres à Obra, no sentido de trabalhar aqui a parte justamente das relações públicas e da comunicação, da plataforma, portanto, da estrutura Mulheres à Obra, para a comunicação social, ajudar precisamente, a pôr a Mulheres à Obra na ordem do dia, de alguma forma, ou seja, aqui a conseguirmos que haja motivos de interesse para que a comunicação social queira falar sobre Mulheres à Obra e também ao nível de influenciadores digitais, perceber se há aqui ou não mulheres empreendedoras que estejam também no domínio do digital e que nos ajudem a promover, sobretudo, as iniciativas que a Mulheres à Obra leva a cabo. E, portanto, há aqui esta vertente deste desafio tão bom de perceber como é que as relações públicas da Mulheres à Obra pode ser exponenciada. Então, ainda é uma coisa recente, mas que eu estou com muito entusiasmo a tentar alavancar e a trabalhar no sentido de alavancar essa vertente. Fantástico, fantástico, Marta. Olha, e esta entrevista surge ainda na Conferência das Vozes do Empreendedorismo Feminino, que aconteceu agora em maio, por isso é inevitável falarmos sobre empreendedorismo feminino. Marta, empreendedorismo feminino, século XXI, ano 2023, ainda faz sentido para ti falarmos em empreendedorismo feminino? Faz-me sentido falar de empreendedorismo feminino? Claro que sim, sempre no sentido de percebermos que o empreendedorismo feminino faz tanta falta como o empreendedorismo masculino. Ou seja, não é tanto uma questão, na minha ótica, e atenção que é apenas a minha perspectiva, faz-me sentido encarar com naturalidade que que temos as nossas características. E, acima de tudo, faz-me sentido falar no empreendedorismo humano, independentemente de eu ser um homem ou ser uma mulher, porque há homens também que são mais sensíveis, digamos assim, portanto, tal como há mulheres que não, aparentemente não são tanto, e portanto, aquilo que me faz sentido é, enquanto que não estiver claro à sociedade em geral, que nós somos todos diferentes, mas todos iguais, e que é nessa diferença que está a riqueza do tecido empresarial e da sociedade, devemos falar nisto. O empreendedorismo feminino e empreendedorismo masculino, percebermos as vantagens de termos as mulheres neste papel, as vantagens também de termos os homens, e portanto eu acho que é mais aproximarmos o masculino do feminino e não tanto separar, porque quanto mais aproximar, mais vamos perceber que
ao nível salarial deve ser o mesmo, ao nível de entreajuda nas famílias deve ser o mesmo, portanto devemos aqui fazer um ajuste e não causar mais desequilíbrios. É um bocadinho essa a minha perspectiva. No fundo, é quase como compensar aqui a parte feminina para chegar até à parte masculina e fazer aqui este equilíbrio entre um e outro e falarmos então de tal empreendedorismo humano. Foi isso exatamente que eu percebi aqui da tua explicação. Olha, Isso mesmo. Marta. E obrigada por esta, e desculpa interromper, obrigada por essa clarificação, mas no fundo é isso mesmo. Eu acho que nós temos muito mais a ganhar se mulheres e homens desenvolvermos os nossos skills, porque há ferramentas que nós temos em déficit, tal como temos, como temos em bom número, portanto, e se nós conseguirmos exponenciar o que de melhor temos enquanto seres humanos, homens e mulheres, acho que aí é que se vai dar a verdadeira riqueza do empreendedorismo em Portugal e isso alavancado muito na questão da somos todos seres humanos e queremos todos, no fundo, as mesmas coisas, que são as coisas mais simples. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E pegar aí nessa simplicidade, Marta, pegando aqui neste mote de simplicidade, três truques, três estratégias simples que cada empreendedora pode utilizar no seu negócio para o poder comunicar mais e melhor, e quem sabe até ter aqui a oportunidade de aparecer em termos de comunicação social. Há aqui alguma estratégia que queiras partilhar aqui connosco? Eu vou-te pedir três, aqui bem simples, que cada uma de nós possa fazer aqui em qualquer lugar. Sim. Bom, eu diria que um dos primeiros passos que nós temos de ter para conseguirmos garantir a tal credibilidade e a tal notoriedade que a comunicação social pede, entre aspas, que nós tenhamos, é que consigamos, quando nós decidimos dar o salto para o palco mediático, é termos a casa bem arrumada. O que é que isto significa do ponto de vista prático? Que o Eu nosso adoro esse pequeno conceito, negócio, Marta, desculpa, mas eu adoro esse conceito da casa bem arrumada já me e que ouviste às vezes falar nós, nele. nós esquecemos da base, não é? É que estamos Sim, muito preocupados com o que vai para fora e esquecemos do que está dentro, não é? E de realmente da base, que é super importante e que é criar o alicerce certo para depois alavancar e crescer para cima, não é? sim. Crescer Eu, para eu, cima. eu muitas vezes, nesta questão da mentoria que faço para empreendedores e empreendedoras, hum, às vezes digo com toda a honestidade que se calhar não estamos ainda na altura certa de irmos para o palco mediático. Se calhar temos que olhar primeiro para o site, para a estrutura do site, para os textos que lá estão e para a linguagem que lá está e torná-la um bocadinho melhor perceptível. O mesmo em relação às redes sociais. Então, digo isto porque penso que é realmente muito importante, sobretudo no âmbito dos pequenos negócios, que por vezes temos aqui uma série de miopia interna, mais uma vez, que é, portanto, quando nós vamos para um palco mediático e vamos falar de um determinado produto ou serviço, casa arrumada significa isso, significa, se possível, e dependendo, obviamente, do tipo de produto ou serviço que estamos a falar, portanto, quando nos vão pesquisar, que nós já estejamos num nível de maturidade e de clareza, de que consigamos explicar bem ao mercado e de forma organizada aquilo que realmente estamos aqui a querer dizer e a querer comunicar. Esse passo é realmente muito, muito importante. Então, Depois, então deixa-me só aqui fazer aqui um ponto de situação. Se tu estás ainda a começar a dar os primeiros passos, aproveita realmente para começares aqui com os alicerces, já com a casa arrumada, como a Marta diz, colocar as coisas certas no sítio certo, porque depois é muito mais difícil perceber o que é que está no sítio errado. Então, eu diria que não apresses estes passos. É no fundo isto que eu quero partilhar, porque muitas vezes nós temos tendência a correr quando ainda não sabemos andar. E então, esta estratégia que a Marta diz e esta partilha que a Marta faz de realmente nós partirmos para uma comunicação com a casa arrumada faz toda a diferença. Não queiras correr quando ainda não sabes andar. E eu sei que é difícil quando estamos a começar a darmos já este passo. Por isso, aproveita e realmente desfruta de todos os passinhos, mesmo que sintas que já queres andar um passinho mais à frente. é exatamente isso. Portanto, partindo do princípio que temos a casa
minimamente arrumada e explicada, nós depois temos de conseguir explicar bem o nosso negócio, aquilo que nós fazemos e a nossa história. Isso é um passo também seguinte que me parece muito importante, que é, ok, o site e as redes sociais espelham aquilo que é o teu negócio, a tua proposta de valor, o teu propósito, essas coisas todas, ótimo. Portanto, do ponto de vista escrito e sistematizado e de imagem, está tudo lá, mas depois há o tu, mulher empreendedora e empresária, que tens de conseguir ou deves conseguir explicar de uma forma clara o teu percurso, o teu serviço, aquilo que fazes, e isso é realmente importante, porque muitas vezes quando nós vamos dar entrevistas, e vamos supor que nunca estivemos num estúdio de televisão, por exemplo, ou que nunca demos uma entrevista a alguém e que estamos a ser fotografadas ao mesmo tempo. Imagina, estás-me a fazer perguntas, eu estou-te a dar as declarações, mas ao mesmo tempo está um repórter fotográfico a tirar-me fotografias, eu estou a ficar Então, uma das coisas que eu também digo que é muito importante, que é, nós vamos treinar, e treinar no sentido positivo, que não tem mal nenhum, é que tu consigas explicar bem, de forma espontânea, com a tua identidade, mas com estrutura e com organização, quem és tu, qual é o teu negócio, o que é que tu fazes, para que quando estiveres neste métier este meio que te vai causar algum desconforto, porque não estás habituada, vais conseguir lidar de uma forma um bocadinho melhor, porque já vais saber dizer, vais saber explicar-te, vais saber quais são os teus pontos fortes, aquilo que realmente é a tua estratégia hum, para esta entrevista, para aquilo que vais dizer. Também me parece realmente muito, muito importante esta questão. E encontrar o modo certo, que é a forma como o negócio é explicado no formato escrito, ou seja, no site, nas redes sociais, não é? Que está adaptado àquela realidade, quando somos nós, lá está, humanos, a dizer e a contar, tem que ser com outro brilho no olho, tem que ser com alma, mas também de forma sistematizada, senão eu vou divagar, eu vou ter brancas e vou-me perder, portanto isto também é realmente importante. Uma terceira dica, se me permites, e que eu também insisto muito nisto, que é nós termos em mente que nós tendemos muitas vezes a olhar aquilo para o que fazem as grandes marcas, os grandes negócios, as grandes empresas, e por vezes queremos chegar lá a determinado palco muito lá em cima, ou a um influenciador que é uma figura pública, que é gigante e que é enorme, e que eu vi que recebe coisas e que recebe pessoas e que dá entrevistas. Então, aquilo que eu quero dizer aqui é o caminho faz caminhando, isto enfim, é muito básico, mas as grandes marcas e as grandes empresas têm orçamentos e têm estratégias que são próprias, que é em proporção à própria sua dimensão e à sua capacidade de investimento. Então, para uma pequena empreendedora ou para um pequeno negócio, aquilo que eu digo é: vamos começar com calma, com estrutura, vamos crescendo a nossa capacidade mediática e de aparecer nos mídias, também de acordo com o crescimento do nosso negócio. Então, tal como existe um ciclo de vida do produto e da empresa, existe um ciclo de vida da comunicação, seja com a comunicação social, seja com os próprios influenciadores. Então, ok, nós temos até a meta de chegar ali, de conseguir dar uma entrevista a um determinado órgão de comunicação social ou a alguém que é muito importante, ou com um influenciador do XPTO fala de nós, mas vamos fazê-lo com calma, vamos acompanhar o ciclo de crescimento do nosso negócio e da nossa comunicação e fazê-lo de forma estruturada e também não tanto com base naquela que é a nossa opinião e gosto pessoal, mas sim com aquela que é a estratégia do nosso negócio, que é onde é que estão as pessoas que são o meu público-alvo. Ou seja, se o meu público-alvo é este, eu tenho que dar uma entrevista a um órgão de comunicação social que fale para esta pessoa, ok? E isto é estratégia, ou seja, é tirarmos aqui um bocadinho o peso emocional e carregarmos um bocadinho mais na estratégia e tirarmos aqui um bocadinho da nossa miopia interna. E no fundo é um bocadinho este desafio que eu tento trazer para as empreendedoras, que é estratégia com emoção QB, com muito humanismo, mas com estrutura, e de forma a valorizar o teu negócio, o teu crescimento e sempre com muito respeito por ti, pelo teu percurso e pelo teu orçamento.
Sem dúvida, Marta. Então, para no fundo resumirmos aqui estas 3 dicas fantásticas, isto é ouro que a Marta está aqui a partilhar connosco, por isso tirem as notas todas, aproveitem realmente. Primeiro ponto, arruma a tua casa, coloca as coisas no sítio certo antes de comunicares, prepara-te para comunicar e comunica com estratégia. Sempre com estratégia, sendo quem tu és, não deixando, não fazendo aqui, plastificando, que utilizando aqui alguma palavra que a Marta costuma utilizar, é não te plastificando, não te deixando realmente aqui a deixar de ser quem tu és e trazendo a tua essência, mas fale com estratégia. Arruma a casa, prepara-te e comunica com estratégia. São estas 3 dicas fantásticas que a Marta nos deixou aqui e que são ouro, ouro, ouro. Olha, Marta, eu sei que nós ficávamos aqui o resto do dia a conversarmos as duas e a partilhar aqui, realmente aqui estas estratégias maravilhosas. Acredito que vamos ainda ter muito mais tempo para conversar e muitas mais oportunidades, mas eu quero realmente agradecer-te, Marta, agradecer esta partilha fantástica, e agradecer também a tua disponibilidade e o teu tempo. Eu é que agradeço muito, Liliana, esta conversa tão boa e perdoa-me aqui alguma anarquia no pensamento, mas é também a emoção de querer dar conselhos que sejam válidos e aplicáveis na vida real, com pouca teoria, mas com muito pé no chão e com muita alma, mas com muita estratégia. Sem dúvida, sem dúvida. É realmente aqui de aproveitar. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Até lá.